gente, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula de história. O vídeo tá travando aí para vocês? Tá travando? Vamos deixar agora as torcidas aqui de lado um pouquinho, né? Porque agora a gente vai ter aula de geografia. Nós vamos aprender aí sobre o sistema socialista e capitalista, tá bom? Então vamos lá. Como a tia colocou no início da aula, aí a música burguesia, e como vocês bem falaram, burguesia, né, um tipo de classe social, é isso mesmo, vocês estão certos. E é uma classe social alta, né, uma pessoa que tem um poder aquisitivo, certo? E é importante dizer que essas classes sociais, elas surgem aí no sistema capitalista, que é o sistema que nós vamos estudar hoje. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, se tiver dúvidas, perguntem. Eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo, né, distinguir esses dois tipos de sistema, o sistema capitalista e o sistema socialista, porque muitas vezes, eu não sei se vocês vão concordar com a tia, o que acontece? A gente vive num sistema político, né? Em todo país tem o seu sistema político, certo? E daí a gente não sabe qual é o nosso sistema político. Então é importante a gente conhecer o nosso sistema político. Quem aqui não conhece ainda o seu sistema político, certo? Quem não conhece, não precisa dizer não, é só vocês perguntarem para si mesmo. Olha, eu não conheço o meu sistema político, então eu tenho que me concentrar na aula hoje, que é para mim aprender, tá certo? Então vamos lá, a tia vai preparar aqui os slides para apresentar para vocês. Não se esqueçam que a tia queria ser uma burguesia, mas burguesia eu não posso ser. Oh, que lástima. Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui qual é a página do livro didático. Só um minuto. Vocês estão conseguindo ver aí os slides? Sim. Sim, né? Pronto. Deixa eu só ver aqui a página do livro didático para me dizer aqui para vocês. Para vocês abrirem aí na página. Todo mundo já pegou esse seu livro didático? Não, né? Então, vamos lá. Abram aí na página 69, desculpa. Página do livro didático 69. Gente, que calor é esse? Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar os sistemas políticos econômicos, socialismo versus capitalismo ou capitalismo versus socialismo, certo? Primeiro nós vamos começar aqui pelo capitalismo. Então, assim, gente, todo sistema de governo, certo, possui um sistema político. Esse sistema político, ele organiza, certo, as relações sociais, ou seja, as relações que nós temos com outras pessoas. Ele organiza o modo de produção das atividades econômicas e, em especial, as riquezas dentro de um país, certo? Então, assim, gente, a maior parte hoje dos países, certo, eles são países capitalistas. Tá bom? Então, quase todos os países hoje, eles são capitalistas. Temos poucos países aí socialistas, pouquíssimos, certo? Então, gente, tanto o socialismo quanto o capitalismo, eles passam a organizar sociedades, as atividades econômicas e assim por diante. Ou seja, eles passam a organizar os países em que eles vivem, certo? Só um instante que tá dando aqui uma travada para passar o slide. Só um minuto. Pronto. Então, assim, gente. Pronto. Tanto o capitalismo como o socialismo, eles estão de lados opostos, certo? Ou seja, cada um pensa de uma forma diferente. O socialismo, por exemplo, ele é uma doutrina, certo? Ele é uma doutrina que ele propõe o quê? A apropriação pública dos meios de produção. Ou seja, para ele, certo? Para o socialismo, o governo, ele deve ser o detentor de todos os meios de produção. Ou seja, o governo, o Estado, é ele que deve, por exemplo, empregar as pessoas,
é ele que deve ter todos os meios de produção, certo? E para o sistema socialista também, não deve existir classes sociais. Hoje nós começamos aqui na aula com a música Burguesia do Seu Jorge, e a gente viu que é um tipo de classe social. Então, para os socialistas, não deveria existir classes sociais. Todas as pessoas deveriam ser da mesma maneira, da mesma forma, ou seja, não deveria existir uma pessoa mais pobre e uma pessoa mais rica, por exemplo, certo? A tia está falando aqui nessa introdução bem por cima, mas a gente vai se aprofundar mais. Por outro lado, pessoal, o capitalismo, certo? Ele não prevê, certo? Ele não prega que o Estado deve ser detentor de todos os meios de produção. Não. Para ele, certo? O patrão, por exemplo, né, que tem as suas empresas, eles devem empregar pessoas, se assim ele quiser. E o capitalismo, ele visa a questão do lucro, certo? Então, assim, quanto mais lucro eu tiver no sistema capitalista, melhor é para o sistema. O capitalismo, pessoal, ele sofre muitas críticas, certo? Porque ele tem uma distribuição de renda desigual. Por exemplo, há pessoas que são muito ricas e há pessoas que são muito pobres. Há pessoas que têm 10 casas, por exemplo, e há pessoas que não têm nenhuma. Isso é o sistema capitalista. Por quê? Porque no capitalismo nós temos ali o patrão, certo? Que é o empregador. Ele é dono desses meios de produção. Vamos pegar aqui o exemplo de uma fábrica, né? Então, nós temos aqui o dono de uma fábrica. Ele é dono daquela fábrica, ele é dono daquelas máquinas e ele emprega as pessoas para pagar um salário mensal. Ou seja, essas pessoas, elas vendem a sua força de trabalho. Só, gente, que muitas vezes o que acontece? Ele paga ali um salário ao trabalhador, só que o lucro dele é bem maior, tá entendendo? Então, esse acaba sendo um sistema desigual por isso, porque aquela pessoa que trabalha, que está ali todo dia vendendo a sua força de trabalho, muitas vezes ela ganha o suficiente só para sobreviver. E quando ganha, né, o suficiente para sobreviver, que a gente sabe que tem famílias que ganham um salário mínimo e não conseguem se manter, certo? Então, por isso que o capitalismo, ele é tido como esse sistema que muitas vezes é injusto, certo? Porque há pessoas que conseguem se desenvolver mais na vida, tem aí donos de fábricas, donos de empresa, tem um lucro muito grande e os trabalhadores, eles ganham aí, né, um salário, eles vendem a sua força de trabalho, tá bom? Deixa eu olhar aqui para vocês. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão compreendendo até aqui? Sim. Ok. Alguém não tá entendendo? Tia Suiane, eu não tô entendendo. Eu quero fazer algum comentário? Estão compreendendo tudo até agora? A tia pode continuar? Então, vamos lá. Só, gente, que o sistema capitalista, o primeiro sistema que a tia vai se aprofundar hoje é o sistema capitalista. Hoje no Brasil, vocês sabem qual é o tipo de sistema que nós temos hoje? O capitalista, né? Isso, exatamente. Nós temos aí um sistema capitalista, certo? Vamos lá, continuar. Então, pessoal, olha, uma das principais características do capitalismo, certo, é a divisão em classes sociais. Por isso que toda vida que vocês ouvirem essa música Burguesia, vocês vão lembrar dessas divisões de classes sociais. Então, o capitalismo, ele dividiu basicamente as classes sociais em dois tipos, certo? A classe de trabalhadores, que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, que aí é a maioria de nós, né? Por exemplo, a tia Suiane, embora eu trabalhe para o setor público, embora eu trabalhe para o governo, certo? A tia Suiane, ela vende a força dela de trabalho, ou seja, eu vendo aula de história, aula de geografia, por exemplo, né? E no final do mês eu tenho ali o meu salário. Então, eu sou uma trabalhadora assalariada. Todo mês eu tenho aquele salário, certo? E o empregador, ele é também chamado de capitalista, certo? É aquela pessoa que emprega.
ele é dono e proprietário dos meios de produção. Ele contrata trabalhadores para a prestação de serviços ou para a fabricação de produtos. Claro, pessoal, visando o lucro, tá bom? Gente, é importante destacar que atualmente a gente tem vários tipos de capitalistas, a gente tem vários tipos de empregadores. Existem aqueles empregadores que são donos de grandes empresas, que têm grandes fortunas, e tem aqueles tipos de empregadores, por exemplo, que montam ali um espetinho, por exemplo. Vou vender espetinho, e daí ele contrata uma pessoa para servir as mesas, ele contrata uma pessoa para cozinhar. Aí a gente está falando de uma pessoa, né, de um empregador que está iniciando, né, aí, digamos assim, esse sistema de patrão, certo, e empregado, certo? Ele não é um grande capitalista, né, que tem grandes lucros. Muitas vezes ele ganha ali também só para sobreviver e para pagar as pessoas que ajudam ele, tá bom? Então, o sistema capitalista, basicamente, ele está dividido, né, ele divide a sociedade nessas duas camadas. Trabalhadores livres, certo? Que vendem a sua força de trabalho, e empregador, que é o capitalista, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Vamos lá para a página 69. Vamos lá, página 69. E daí, pessoal, deixa eu olhar aqui para vocês. Até aqui estão entendendo? Deixa eu ver se tem algum comentário. Sim, sim, sim. Vamos lá. Olha, na página 69, certo? Nós temos aqui alguns aspectos importantes da sociedade capitalista. Vocês estão vendo aqui, ó, essas imagenzinhas aqui na página 69, vamos ler ela. O primeiro, todo mundo colocou aí já na página 69? Já abriram o livro na página 69, livro de geografia? Sim. Pronto, vamos lá. Carlos, tu pode ler o primeiro. Produção para o mercado. Posso. Produção para o mercado. Na economia capitalista, a produção é destinada, sobretudo, ao comércio visando. Muito bem. Então, aí, ó, o primeiro, digamos assim, ponto do capitalismo é que é o lucro. Então, os capitalistas, eles sempre vão visar o lucro. Muitas vezes, gente, a gente sabe que existem pessoas e pessoas, empresas e empresas, né? Mas tem empresas que, tipo, visam tanto lucro, certo? Querem tanto lucrar, querem tanto ganhar dinheiro, que, por exemplo, não pensam assim no seu trabalhador, então muitas vezes explora aquele trabalhador. Há empresas, né, que testam seus produtos em animais, certo? Que testa produtos em seres humanos, você não sabe se aquele produto vai ser agressivo ou não. Ou seja, eu acho que tem coisas, né, na minha opinião, que o lucro não paga. Mas os capitalistas, né, eles não veem por esse ângulo, eles querem sempre obter lucro. Então, por exemplo, eu lembro muito quando eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por chocolate. Então, sempre quando chega assim, nessa época de Páscoa, a gente vê artigos que chegam de, tipo assim, de empresas de chocolates que contratam crianças, né, nas fazendas de cacau, e aquelas crianças são colocadas em uma situação de trabalho escravo, né? Então aí você se pergunta até que ponto vale, né, o lucro. Você dá lucro a determinadas empresas, né? Então o capitalista, ele sempre vai visar aí o lucro, certo? Beatriz, a Bia da manhã. Propriedade privada dos meios de produção. É o segundo ponto. Beatriz Carmo. Vixe, tá ruim, Bia, teu áudio. Tá ruim, obrigada. Então, gente, pra gente não perder tempo, vamos ficar assim, a tia Suiane lê um e outro aluno lê outro. Quem é que se candidata pra tia não ficar perdendo tempo assim, chamando um, aí às vezes não dá certo? Pode ser o Carlos. Pode. Pronto, e um aluno da tarde também para ajudar a tia. Quem é que se candidata? Pode ser a Gerda. Eu leio um, aí o Carlos lê outro e a Gerda lê outro. Pronto. Eu vou ler propriedade privada dos meios de produção.
As fábricas, os bancos, os estabelecimentos comerciais, em geral, são propriedades privadas, ou seja, bancos, supermercados, estabelecimentos comerciais de todos os tipos, tudo são empresas privadas, nada pertence ao Estado. Aqui no Brasil, a gente ainda tem empresas que pertencem uma parte ao Estado. Por exemplo, a Caixa Econômica tem uma parte que é privatizada e tem outra parte que pertence ao Estado, que pertence ao governo. É por isso que tem gente que diz assim, o Brasil não é totalmente capitalista, porque, por exemplo, o Brasil é dono, o governo do Brasil é dono de algumas empresas. Mesmo assim, mesmo o governo brasileiro sendo os donos de algumas empresas, mesmo ele comandando essas empresas, o Brasil ainda é considerado um país capitalista. Então, por exemplo, a Petrobras, que foi aquela empresa que deu, na época da Lava Jato, um escândalo de corrupção e tal, era uma parte aí do governo, certo? Então, o governo era que comandava, ditava as regras e tudo, e outra parte era privatizar, tá certo? Vamos lá, Carlos, divisão do trabalho. Divisão do trabalho. Processo de produção, em geral, ocorre por meio de trabalhos divididos em isolados uns dos outros. Muito bem, então sempre vai ter uma divisão do trabalho no meio capitalista. Vamos pegar aqui um exemplo. A fábrica de calçados aqui no bairro da escola de vocês. Tem a pessoa que costura o sapato, tem a pessoa que corta, tem a pessoa que embala, tem a pessoa que carrega aqueles sapatos, tem as pessoas que vendem. Ou seja, o trabalho ele é todo fragmentado. Porque isso, pessoal, essa fragmentação do trabalho permite que o processo de produção ele se acelere. Entendeu? Vamos lá, Geida. Tia, a gente pode perceber que isso aí até se junta ao conteúdo que a gente está estudando agora, né? Isso. Artesanato e tal. Exatamente, muito bem. Geida. Trabalho assalariado. O trabalho também é transformado em mercadoria vendida pelo valor do salário. Muito bem. Então, gente, nós pensamos aí que o nosso trabalho é uma mercadoria. Por quê? Porque a gente está vendendo o nosso trabalho, certo? Se, por exemplo, gente, você é uma professora, sei lá, que dá aulas particulares e você, uma professora excelente, tudo, você pode vender o seu conhecimento, certo? Pelo um preço maior. Então, assim, no capitalismo, a gente vai perceber muito isso. Que o mercado ele vai ditando as regras do valor, não é o governo que impõe, certo? Quanto você deve vender determinado produto ou por quanto você deve vender a sua força de trabalho. Então, por exemplo, é por isso que tem empresas que por exemplo, contrata 3 funcionários para fazer o mesmo serviço, mas tem empresa que paga os 3 funcionários que fazem o mesmo serviço de maneira diferenciada, certo? Porque no capitalismo, as empresas elas têm essa liberdade, certo? De vender o seu produto por quanto ela acha que vale o seu produto e também de pagar os seus funcionários por quanto acha que vale os seus funcionários, ok? Divisão da sociedade em classes. Carlos Filho. Divisão da sociedade em classes. São duas as principais classes sociais. Os que detêm a propriedade privada do meio de produção, os capitalistas ou burguesia, e aqueles que vendem sua força de trabalho, os trabalhadores. Muito bem, a gente já tinha visto essas duas classes sociais. Aqui, eu acredito que a maioria se encaixe aí na classe de trabalhadores. Não vocês, mas os pais de vocês. Eu acho que a maioria se encaixa aí nesse segundo perfil. E, por último, a desigualdade social, que é a grande crítica ao capitalismo. Geida. Desigualdade social, a concentração dos lucros obtidos no meio de produção do uma da minoria. Muito bem, então, gente, no capitalismo, o que acontece? Como os capitalistas, eles visam muito o lucro, o que acontece? A concentração de renda, o dinheiro acaba ficando nas mãos de poucas pessoas. É tanto, gente, que saiu uma matéria, a gente sabe que nós estamos vivendo uma crise nessa pandemia, que muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas perderam seus empregos, Então, as pessoas estão passando por uma situação financeira muito difícil.
Mas para vocês terem noção, pessoal, uma minoria aqui no Brasil, uma minoria muito pequena, eu não vou lembrar agora o valor da porcentagem exata que dizia a reportagem, mas que algumas pessoas aqui no Brasil, elas enriqueceram com essa pandemia. Então, quem eram essas pessoas? Eram donos, por exemplo, de farmácias, de grandes redes de supermercados. A tia está falando isso, pessoas que são donas de grandes redes, certo? Então, elas tiveram muito lucro aí durante a pandemia. Então, elas enriqueceram cada vez mais. Então, no Brasil, existe uma concentração de renda muito grande nas mãos de poucas pessoas. Então, poucas pessoas têm fortunas, certo? Altíssimas. E muitas pessoas aqui no Brasil não têm nenhuma casa para morar. Então, o grande problema do capitalismo é porque ele é esse sistema muito desigual. Embora a gente esteja acostumada já mais ou menos a esse sistema, mas é importante a gente fazer uma crítica, gente. Por que que é um sistema tão desigual? Por que no Brasil, por exemplo, nós não podemos ter um sistema em que o dinheiro e que os bens eles sejam mais divididos pela sociedade? Estão compreendendo? Então, gente, igualmente, né? Exatamente. Né? Porque o que a gente vê? A gente vê pessoas que têm 50 casas e a gente vê pessoas que moram nas ruas porque não tem para onde morar. Aí tem gente que vem com aquele discurso, tia, mas foi porque a pessoa não lutou, não trabalhou e tal. Gente, nessa questão não é só uma questão de meritocracia, tipo assim, porque eu quero, né? Então eu vou ter. Muitas vezes não é isso. Então, muitas vezes você ganha só um salário mínimo, você tem uma família grande. E a gente sabe, hoje, eu não sei se vocês estão acompanhando aí os pais de vocês quando vão fazer compras no supermercado. Um salário mínimo hoje, com a inflação lá em cima, não dá pra nada. Você vai no supermercado, se você faz um supermercado, sei lá, de R$400, hoje você faz um supermercado de R$700 e ainda não dá. Certo? Então, a desigualdade social no Brasil ela é muito grande. A gente deve ter uma crítica sobre isso, sim, certo? Porque se deve ter uma divisão de bens melhor com relação a isso, tá bom? Entendido até aqui, gente, o que seria esse sistema capitalista? Vocês entenderam? O que seria o sistema capitalista? Deixa eu só recapitular. É uma forma de governo, certo, pessoal? O sistema capitalista e que visa o lucro. Normalmente, as empresas na sociedade capitalista, elas são empresas privadas, ou seja, são empresas que não pertencem ao governo, certo? Pertence aos proprietários, aos donos, não é ao governo, não pertence ao povo aquela empresa, certo? Mas muitas vezes há 2 donos, há 3 donos, ou seja, pessoas que vão ter aí um lucro enorme, certo? Esse é o sistema capitalista, é um sistema de classes também. A gente viu que a gente tem a classe social aí da burguesia, que são os empregadores, e nós temos o proletariado, que são aí os trabalhadores. Certo? Então, a gente tem essa divisão de classes no sistema capitalista, certo? Então, esse é o sistema capitalista. Aí vocês podem perguntar, tia Suiane, mas a tia disse que no sistema capitalista, uma pessoa ou 2 são donas de grandes empresas. E no Brasil, o governo, por exemplo, é dono de alguns bancos, como o Banco do Brasil, é dono de uma parte aí da Caixa Econômica, sim, porque, embora nós sejamos um sistema capitalista, o nosso governo ele ainda comanda alguns órgãos, certo? Que, na minha opinião, isso é muito importante. Tem pessoas que acham que o governo não deve comandar nada. Já tem gente que acha que com o governo comandando, se consegue, digamos assim, distribuir melhor essa renda, tá bom? Entendido o que foi o sistema capitalista? Tia, se até nossas raças são misturadas, imagina capitalista socialista. Pois é. Tudo a mistura, Verdade. E aí, gente, entendido mesmo o que é um sistema capitalista? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê pessoas,
né, que são donos de grandes empresas e que têm lucros altíssimos aí durante o ano, certo? A gente vê nitidamente aqui no Brasil que existem classes sociais, ou vocês não veem que existem? Vocês não vê essa diferença de classes sociais? Hein, gente? Queria ouvi-los. Vocês não percebem que existe essa diferença de classe no Brasil? Sim ou não? Sim, né? Com certeza, gente. A gente consegue perceber isso diariamente, né? Você sai da porta da sua casa e vê um mendigo deitado na rua e outro cara passando de carro com uma maleta do lado, e a gente percebe isso diariamente. Exatamente. Muito bem. É nítido. Oi, Pedro. Pedro, a gente não tá te ouvindo. Tá chiando muito o teu áudio. Qualquer coisa escreve, que a tia lê. Então, gente, é isso mesmo. A gente vê... Melhorou, né, tia? Melhorou. É porque eu tava com os móveis, mas eu tava falando que a gente não vê só essa diferença nas grandes cidades. A gente vê também aqui nas grandes cidades, por exemplo, aqui. Ainda tá ruim, Pedro, olha. Mas eu entendi mais ou menos o que o Pedro queria dizer, né? Que é isso mesmo. Que a gente percebe essa diferença de classes sociais, né? Por exemplo, gente, você vai hoje você passa aqui no sinal da nossa cidade de Quixeramobim, a gente vê pessoas que passam em carros, né? Digamos assim, quase que luxuosos. Não chega a ser luxuoso, mas um carro bem sucedido, digamos assim. É porque a nossa cidade, né? Uma cidade assim do interior, é um carro de porte alto, né? Não é um porte alto no nível assim de São Paulo. Isso. De carro. Exatamente. É digamos assim, é um carro que chega a ser bom e tudo, mas não é aqueles carros luxuosos, porque ainda é uma cidade interiorana. Mas a gente vê aquelas pessoas nos sinais pedindo dinheiro, ou querendo passar uma água lá no vidro do carro para ganhar algum trocado. Então, essa desigualdade social, ela é nítida. E isso, gente, é fruto de um sistema desigual, um sistema capitalista desigual, certo? Em um governo, digamos assim, avançado, em um governo que não tenha tanta desigualdade social, jamais isso poderia acontecer. Tem um mendigo, por exemplo, dormindo na rua, tem uma pessoa pedindo dinheiro no meio da rua. Não, porque o governo iria lá, iria intervir. Mas por que essas pessoas não vão trabalhar? Porque muitas vezes não tem, Bia. Muitas vezes as pessoas acusam que é porque elas não querem, mas muitas vezes é porque não tem. E outras vezes, pessoal, aí a gente já entra numa outra discussão que a gente não vai se prolongar aqui, mas a tia vai só citar. Muitas vezes a gente percebe que são pessoas que são usuários de drogas, que vivem nas ruas. E isso é fruto de um sistema também desigual. Porque muitas vezes essa pessoa não teve oportunidade de entrar para uma clínica de reabilitação. Por mais que ela não queira entrar, mas ela tem que ter essa oportunidade. É caríssimo, pessoal, as clínicas de reabilitação. Acho que eu já falei para vocês, né, que na minha dissertação de mestrado, eu entrevistei mães que tinham filhos presidiários. E algumas dessas mães, elas sofriam com a questão de que os filhos usavam drogas. E elas não tinham como pagar uma clínica para os filhos. E os filhos alguns acabavam virando mendigos de rua, ou furtando coisas das pessoas e tudo, e acabavam sendo presos, né? E a gente vê que isso é fruto de uma desigualdade social muito grande. Por exemplo, já que eu entrei nessa discussão, a gente vê que uma pessoa, né, digamos assim, um político que rouba milhões no Brasil, ele vai preso e ele sai, muitas vezes com pouco tempo, ou ele não chega nem a ser condenado, certo? E uma pessoa que muitas vezes rouba um detergente, uma comida, uma coisa, ela vai presa e passa anos na cadeia. Tá passando uma série no Fantástico, que às vezes eu assisto, um quadro no Fantástico, que são de pessoas que vão presas inocentes, muitas vezes vão presas só por conta da cor da sua pele, né, porque tem aquele estereótipo de bandido, e aí vai preso e passa anos na cadeia até descobrirem que aquela pessoa não cometeu nenhum crime.
Então, isso é fruto de um país desigual. Em uma sociedade avançada, isso jamais iria acontecer, certo? Por quê? Porque, por exemplo, se tem uma pessoa no país, digamos assim, no país que busca mais, né, ser um país mais igual, se tem uma pessoa que não tem emprego, que está passando por dificuldades financeiras, o governo entra com algum auxílio para ajudar aquela pessoa. Aqui não. Eu vi que quando os programas sociais como Bolsa Família, ou até mesmo quando esse auxílio emergencial foi aprovado agora na pandemia, eu vi muitas pessoas criticando. Então, assim, na minha opinião, é o mínimo que a gente deve fazer, que o governo deve fazer. Por quê? Porque existe uma desigualdade muito grande no Brasil. Nem todas as pessoas conseguem emprego, certo? Às vezes as pessoas têm muitos filhos, não tem como sustentar, e é por isso que gera a desigualdade social. E é em todos os níveis, gente. É na questão econômica, é na questão da educação, certo? Hoje, muitas mulheres, graças a Deus que essa realidade está mudando, mas muitas mulheres, elas começavam a trabalhar muito cedo em casas de família e não tinham oportunidade de estudar. Então, eu lembro que, sei lá, há 15 anos atrás, talvez vocês nunca tenham visto isso, ou se viram, vocês podem comentar aqui. As pessoas traziam meninos do sertão, jovens de 12, 13 anos, para trabalhar como empregada doméstica na sua casa. Mas, claro, dizia que a pessoa vinha só para ajudar. Mas quando a pessoa chegava na casa, a pessoa ia arrumar a casa, ia cuidar dos filhos, ia fazer o almoço. Então, qual é o tempo que essa pessoa teria para se desenvolver na vida, para estudar, para se dedicar a um curso? E isso é desigualdade social. E tia, até mesmo como era visto pelos pais, uma oportunidade grande, né? De sair do interior. Exatamente. Para as pessoas que viviam no sertão, era uma oportunidade grande, né? A filha, mesmo ir trabalhar numa casa de família e ganhar dinheiro, certo? Era uma oportunidade grande. Hoje a gente já vê com outros olhos, vê que isso não é legal, isso não é bacana. O correto é a pessoa estudar para ter uma profissão, para ganhar um salário digno, para ter uma garantia de vida, né? Então, infelizmente, nós ainda somos um país muito desigual. E isso tá na nossa cara, assim, tipo, escancarado assim na nossa cara para quem quiser ver, né? Então, eu acho que a gente tem que lutar por uma igualdade social. E como é que a gente luta por uma igualdade social? Na minha concepção, é a gente sabendo votar. Eu sei que vocês ainda não votam, mas a gente não deve votar em qualquer pessoa. A gente tem que analisar as propostas dos nossos governantes. É a gente não dizendo amém para todas as leis que se criam no Brasil, que desfavorecem aos trabalhadores, certo? E eu vejo que hoje a gente está muito anestesiado. Eu não sei se vocês conseguem ver isso. Tipo assim, as coisas estão acontecendo, coisas que não favorecem ao trabalhador, e a gente está deixando passar, porque parece que a gente está tudo assim, ó, sei lá, abobalhado, anestesiado, cego, parece que a gente está cansado de lutar por nossos direitos, né? Então, a gente tem que saber, certo? Lutar pelos nossos direitos. Alguém queria falar? Mas deu para entender, né, gente, o que é esse sistema capitalista. Queria falar, Pedro? Sim, eu tava vendo na internet, no Twitter, uma moça comentou: ai, mas você reclama do nosso presidente, mas todo mês vocês estão recebendo auxílio emergencial. Mas o que o Bolsonaro fez foi mais que necessário. É a obrigação dele como governante colocar um auxílio para todos, porque nós estamos no meio de uma pandemia, tem gente passando fome, praticamente. E o que ele fez não é nada, ai meu Deus, não, é necessário, é a obrigação dele. Isso, na minha opinião, é o mínimo que o governo podia fazer, né, gente? Além de melhorar a economia, porque esse dinheiro do auxílio emergencial, ele quer ou não, ele volta para o governo. Por quê? Se você dá dinheiro, gente, na mão de um pobre, o que o pobre vai fazer? Ele vai gastar aquele dinheiro, ele vai comprar comida, ele vai comprar uma roupa, vai comprar um material escolar para o filho. E esse dinheiro, ele volta como imposto para o governo. Então, é muito importante ter essa consciência também, certo? Que não é não é um dinheiro em vão.
Primeiro que as pessoas nesse momento, a gente sabe que a pobreza ela aumentou muito, né? Não só aqui no Brasil, mas em muitos países. Mas vamos falar da nossa realidade. Então, a gente vê pessoas que antes tinham um emprego, que antes tinham como manter sua família, hoje não tem mais. E queira ou não, o auxílio emergencial, não sei se vocês vão concordar com a tia. Se não concordar, não tem nenhum problema. A gente está aqui mesmo para aprender o que é um sistema capitalista, né? Já já a gente vai para o socialista. E, na minha concepção, muitas pessoas não passaram fome por conta dessa renda que o governo destinou às famílias carentes, né? As pessoas precisavam demais, gente. Então, elas compravam a sua cesta básica com esse auxílio. É claro que a gente viu que teve muita corrupção também. Pessoas recebendo sem precisar. A gente também viu casos assim, né? Mas, na maioria dos casos, as pessoas que receberam, elas precisavam mesmo, né? Disso. Então, é muito importante para que um país se desenvolva, para que um país acabe com sua desigualdade social, que o governo ele dê esse suporte, certo? Então, é por isso que o capitalismo, embora ele seja um sistema bom, no sentido... Travou para vocês, gente, o meu áudio? Que travou aqui para mim, olha. Não, tá normal. Tá normal? Não. Então, embora o sistema capitalista não é de tudo ruim, porque, por exemplo, o sistema capitalista, ele permite que a gente tenha os produtos que a gente quiser. Assim, a gente tem dinheiro para comprar, né? Então, se eu quiser ir lá no supermercado, comprar 10 shampoos, se eu tiver dinheiro para comprar 10 shampoos, eu compro 10 shampoos. Por quê? Porque a produção no sistema capitalista ela é muito rápida, né? Você vai no supermercado, tem 20... marcas lá de papel higiênico para você escolher. Por quê? Porque a produção ela é muito rápida, né? O sistema capitalista é isso, ele quer o lucro. Então, ele quer que o trabalhador produza de maneira rápida, que é para vender, que é para o dinheiro circular. E essa coisa muito rápida, certo? Isso é bom a gente... Hoje, a gente tem um telefone, né? Compra um telefone e tal, mas amanhã esse nosso telefone já ficou atrasado, porque chegou outras marcas, um telefone mais avançado, que tira foto mais iluminada, que grava vídeos de tal forma e tal, e tal, e tal. Isso é positivo porque a gente acaba tendo mais possibilidade de consumo, né? É uma coisa positiva até certo ponto também, porque a gente também não pode estar consumindo à torta e à direita, porque a gente tem a natureza também para preservar, lembrando. Mas é uma coisa positiva, está ali para a gente consumir. Mas, por outro lado, como nem tudo são flores, tem essa questão da desigualdade social, que é muito cruel, muito grande, e tem essa questão da natureza também. Né? Tia, só para avisar que a tia compartilhar a tela. Certo, obrigada. E daí, gente, como... Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Como já tá com... Vale, meu Deus, já tá com 45 minutos de aula. Eu ia Então, falar isso aí, também, né? Desculpem, gente, a tia se empolgou, né? É só para passar aqui mais rápido, o capitalismo ele teve 4 fases, certo? Ele teve a primeira fase que foi o capitalismo comercial. Então, o capitalismo, gente, ele se inicia lá no século XVI, no início das grandes navegações, em que as pessoas que viajavam, né, nas caravelas de barcos, elas iam atrás de ouro, de metais preciosos e também de vender seus produtos. Então, aí a gente já tem o início de um capitalismo, certo? Começa aí no século XVI. Depois nós temos aquele capitalismo industrial, que se inicia no século XVIII e vai até o século XIX, que é quando se inventa a máquina, certo? É quando as pessoas começam a trabalhar nas indústrias. Tá falando aí na página de 71 até 73 no livro de vocês, certo? Nós temos o capitalismo financeiro, que é marcado pelas descobertas de novas tecnologias, né? Por exemplo, se começa a perceber que as máquinas, elas começam a funcionar muito bem, e a gente tem invento de várias máquinas, a gente tem a força de trabalho humana sendo substituída por máquinas, então é um capitalismo financeiro. Então, se antes uma pessoa passava um dia para costurar um sapato, hoje uma máquina, sei lá, costura em média 50 sapatos por dia. Então, o capitalismo, né, financeiro é isso, né? Perceber que as máquinas elas vão de maneira muito mais rápida do que a mão humana.
E nós temos, por último, que é um capitalismo que a gente também vivencia hoje, que é o capitalismo informacional, que é essa era da informática, certo? Então, a gente tem robôs, nós temos uma informática avançada, nós temos um sistema de telecomunicações muito avançados. É por isso que é possível a gente fazer essas aulas online, certo? Porque a gente tem internet, claro que a nossa internet não tem tão boa qualidade assim, mas permite que a gente converse com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, isso também é fruto de um capitalismo, certo? Informacional, como chamam, tá bom? Deu para entender, mesmo a tia passando rápido, explicando rápido, essas fases do capitalismo? Vocês perceberam que o financeiro é aquele capitalismo em que ele começa a se, digamos assim, a se industrializar cada vez mais, certo? Tipo assim, começa a perceber que as máquinas, elas são muito mais rápidas do que o ser humano, por exemplo, certo? Então, é mais interessante você colocar máquinas para fazer determinados produtos do que o ser humano, porque a máquina é mais rápida, tá bom? E o comercial foi o que, O comercial? Por cima. Não, existe um industrial, existe. Existe aquele comercial. O comercial é o que você quer saber, né, Carlos? Foi o início do capitalismo. Você lembra quando a gente estudou quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Lembra? Uhum. Isso dali era um tipo de capitalismo. O capitalismo comercial, certo? O que era? Eles estavam querendo descobrir novas rotas comerciais, certo? Para vender os seus produtos. E também querendo descobrir novas colônias para que eles pudessem achar metais preciosos para poder vender, né? Querendo achar aí terras que fossem férteis para plantar açúcar, por exemplo, para poder vender esse açúcar. Então, a gente, no capitalismo comercial, é o início do capitalismo, certo? É quando, por exemplo, os portugueses saem daqui e chegam aqui no Brasil, em busca de ouro, de metais preciosos, em busca do pau-brasil. Quando eles pegaram o pau-brasil aqui no Brasil, eles fizeram o quê? Eles venderam, certo? Para o quê? Para ter lucro. Então, isso é um capitalismo, certo? O início do capitalismo. Certo, pode continuar. Todo mundo tá entendendo, gente? Por favor, gente, se não tiver, digam. Sei que a gente passou muito tempo, mas tá dando certo. O importante é que vocês estejam entendendo. A tia pode passar para o socialismo? Sim ou não, galera? Respondam. Pode. Pronto, então vamos lá. Já o socialismo, pessoal, ele defende a construção de uma sociedade, certo? Em que não tenha nenhuma classe social, ou seja, que não tenha patrão nem empregado. Vamos aí para a página 77 do livro didático de vocês. Página 77, certo? Então, gente, segundo os socialistas, certo? Não deveria existir propriedade privada, ou seja, você não deveria ser dono daquela propriedade. Nós tivemos dois grandes teóricos do socialismo e críticos do capitalismo, que é justamente o Karl Marx e o Engels, certo? Então, gente, eles defendiam uma sociedade socialista, uma sociedade mais igualitária. Eles defendiam que não deveria existir classes sociais, que isso deveria ser abolido, né? Que as pessoas elas deveriam viver em harmonia, certo? Vamos aqui para a página 77. Bia da Tarde, página 77. Você pode ler o segundo parágrafo para a tia, por favor? A Bia vai dizer que eu estou estressada, me estressei com esse negócio de capitalismo. Estou estressada. Por que, Bia? Isso me estressa. O outro que chegou foi assustada. Eu tava gritando aqui dentro de casa. Valha, Bia. Se acalme, Bia. Não precisa disso, não. Isso me estressa. A desigualdade social? Isso. Tem dia que a tia fica triste também quando eu vejo um caso muito triste.
Assim, né? Às vezes a gente vê na TV uns casos muito tristes, mas aí a gente tem que cuidar do nosso emocional também, pra gente não ficar doente, tá bom? Quem poderia... Calma, Bia. Respira. Quem é que poderia ler pra ti esse segundo parágrafo? Ele é muito importante, da página 77, eu acho que ele resume bem o que é o socialismo, o que o Marx e o Engels defendiam, certo? Porque existe a diferença, gente. O que o Marx e o Engels defendiam, que seria o socialismo, e quando o socialismo foi implantado, a gente vai ver que eles não fizeram bem o que o Marx e o Engels defendiam, né? O que esses teóricos defendiam. Quem é que pode ler? Deixa eu ver. Ágata. Página 77, segundo parágrafo, Ágata. Os socialistas defendem a construção de uma sociedade em que, entre outras particularidades, os meios de produção não estejam separados da força de trabalho, abolindo assim as classes sociais. Segundo os socialistas, a propriedade privada dos meios de produção, terras, indústrias, bancos, entre outros, gera desigualdades sociais, criando classes distintas, os que detêm as propriedades dos meios de produção e os trabalhadores que trabalham nesses meios. Muito bem, obrigada, Ágata. Então, gente, olha, a Ágata leu aí lindamente, é isso mesmo. O sistema socialista, ele não defende a ideia de que deve ter empregador, de que deve ter pessoas que são donos de bancos, de indústrias, de terras, não. Ele acha que tudo isso deve ficar a cargo do Estado. O Estado é que deve comandar tudo isso, certo? Então, o que acontece? Assim, não existiriam desigualdades sociais, tipo, não existiria o patrão com um lucro muito grande e o empregado, por exemplo, ganhando só para sobreviver. Ele defende que as coisas deveriam ser distribuídas de maneira igual, defendem, né, que todas as pessoas devem ter o direito a uma moradia, o direito à educação, o direito à saúde, certo? Então, é um sistema, na defesa, na teoria, digamos assim, né, que defende que a sociedade seja mais igualitária, certo? Em que as pessoas vivam em harmonia. Isso era o que esses dois teóricos aqui defendiam, o Karl Marx e o Engels, né? O Karl Marx, gente, ele foi uma pessoa brilhante, certo? Ele criou essa teoria, mas o Engels, ele defendeu, ele criticava o sistema capitalista, essa desigualdade que o sistema capitalista provocava. Mas o fato é, pessoal, que esse socialismo, ele foi implantado, certo? Quando... Aí vocês podem passar aí para a página 78. Tia, tem coisas que é muito legal no socialismo e tem coisas que é muito legal no capitalismo. Só que eles dividiram em duas coisas distintas, podendo juntar a melhor parte do capitalismo e do socialismo. Então, o Brasil, praticamente, né? Tem um pouco da mistura entre os dois. Isso, né? Tem um pouco dessa mistura. Também vejo assim, cara. Então, vamos lá. Só, gente, que foi muito bacana essa teoria do Marx e do Engels. Só o que foi que aconteceu? Quando houve a Revolução Russa de 1917, certo? Em que criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Eles tentaram criar uma sociedade mais igualitária. Só, gente, que quando eles criaram aí, né, esse sistema socialista aí na Rússia, né, quando criaram aí, depois a Rússia deixa de ser Rússia e passa a ser aí a União Soviética, com vários outros países que aderiram aí ao socialismo. Só o que acontece? Os líderes, né, da Revolução Russa, que implantaram aí o socialismo na Rússia, eles não fizeram propriamente o que o Marx e o Engels falou. O que eles fizeram? Eles, né, estatizaram tudo, ou seja, o Estado passou a tomar conta de bancos, da propriedade privada, dos meios de produção, só que ficou o poder nas mãos de poucos, mesmo assim, né? As pessoas que estavam no poder, no governo, acabavam ficando com todo o poder, enquanto a classe trabalhadora, certo, não tinha nenhum tipo de poder,
certo? E outra coisa, gente, né, aqui na Revolução Russa, depois que há a Revolução Russa, depois que se implanta o governo socialista, se tem uma ditadura, certo? Embora a educação tenha sido muito boa, certo? Nem tudo foi ruim também, mas o que foi que aconteceu, certo? As pessoas viviam uma ditadura, as pessoas não poderiam reclamar do sistema, né? Como teve um baixo nível tecnológico, porque como só ele passou a ser socialista, né, a União Soviética ali, em meio ao mundo capitalista, meio que eles não queriam comercializar com esse mundo capitalista, então eles passaram a ter um baixo nível de produção. Então, por exemplo, as pessoas, se você fosse no supermercado, né, nem sempre teria arroz para você comprar, certo? Ou aqui num país capitalista, a gente tem 20 marcas de arroz para a gente escolher uma, né? Então, acabou aqui na página 78, onde tem os 3 pontinhos, né? Então, o primeiro ponto fala sobre esse baixo nível tecnológico, ou seja, certo? Eles tinham um nível tecnológico muito baixo comparado aos países capitalistas. Isso porque, gente, excluíram eles, certo? Digamos assim, dessa comercialização. Aqui na União Soviética, eles não comercializavam com os países capitalistas. Por isso que eles ficaram nesse baixo nível tecnológico, certo? Tia, então a soviética não conseguiu implantar o regime mais igualitário? Eles implantaram o regime socialista, só que quando eles conseguem implantar esse regime socialista, Carlos, eles fazem assim uma ditadura, certo? Se torna uma ditadura. Tipo assim, lá o tipo de regime deles era um regime monárquico antes. Até que vocês vão estudar isso no próximo ano, certo? No 9º ano vocês vão estudar a Revolução Russa. E o tipo de regime deles era o rei que comandava tudo. Então, quando ocorre a Revolução Russa, quem fica no poder, né, aí são os bolcheviques, que era um partido político e tal. E eles chegam a implantar esse sistema socialista. Eles estatizam tudo. Tipo, a gente vai tomar conta de tudo, né? O governo vai tomar conta de tudo. Vai tentar se tornar mais igualitário. Só que, depois que eles implantam esse regime, não é isso que eles fazem, na verdade. O que eles fazem? Eles, por exemplo, no lugar de gerar emprego e tudo, não é isso que acontece. Eles entram numa crise financeira, porque eles não comercializavam com os países capitalistas, e como existiam poucos países socialistas, digamos assim, o nível de comercialização deles fica muito pequeno, muito restrito, e daí eles entram numa crise financeira muito grande. Então, para manter o regime, o que é que eles fazem? Eles começam a ser uma ditadura. Quem fala mal do regime vai preso ou vai morto, certo? Outra coisa, o governo, ele estava em uma guerra fria, vocês também vão estudar sobre a Guerra Fria, né? Ele estava numa guerra fria com os Estados Unidos, então o governo, ele investe na área militar e a crise política aumenta, certo? E a ditadura nos países aumenta, então não foi um aspecto positivo para a União Soviética, certo? Eles não implantaram, por exemplo, o que o Marx e o Engels pregavam. Eles até tentaram, mas eles não conseguiram. É por isso que se chama de socialismo real que foi implantado na União Soviética, certo? Não foi um socialismo à base do Marx ou do Engels, tá bom? Entendido? Hoje nós ainda temos alguns países socialistas, como, por exemplo, a Coreia do Norte, a China, o Vietnã, Cuba. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses países socialistas, mas também, ao meu ver, não é um país socialista aos moldes do Marx e do Engels, porque alguns desses países acabam sendo uma ditadura, como, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Embora lá eles dizem, né, que, por exemplo, eles têm acesso à saúde, à educação, né? Eles, por exemplo, não têm internet a todo momento, certo? Eles vivem as pessoas que moram lá vivem meias receosas, assim, de falar alguma coisa contra o governo, porque acabou sendo, de certa maneira, uma ditadura.
Outra coisa que eu lembro que falavam muito, vocês lembram quando os médicos cubanos vieram para cá? Não sei se vocês... Eram tipo imigrantes, né? Isso. Então, gente, lá em Cuba, eles vivem, né, num país ainda, né, nesses moldes do socialismo. E daí, muitos médicos cubanos que vieram para cá, quando chegavam aqui, eles mandavam produtos de higiene pessoal para Cuba. Por quê? Porque lá não tem a fartura que a gente tem aqui, por exemplo. A gente aqui tem 10 marcas de desodorantes para escolher. Lá não. É uma coisa mais restrita. Então, muitas vezes, eles mandavam essas mercadorias para lá, certo? Por quê? Porque lá, por ser um sistema, claro que hoje já está mudando mais, mas por ser um sistema, ainda que não tem essa produção tão acelerada em tudo, acaba faltando, digamos assim, produtos para as pessoas comprarem, consumir, mesmo que tenham dinheiro, entendeu? Então, é muito isso. Mas, claro, pessoal, assim, lá em Cuba, por exemplo, é onde se tem um dos melhores médicos, porque lá o sistema de educação é muito bom. Então, todas as pessoas têm a oportunidade de estudar, certo? Então, sempre tem algo positivo e algo negativo. Foi como eu falei, tem alguns pontos que era para trazer para capitalista e alguns para trazer socialismo. Se for tirar só os melhores pontos, a gente tinha uma democracia, um negócio bem legal, porque fica nessa questão de né, pontos positivos e negativos. Exatamente. Então, gente, a explicação do conteúdo de hoje é essa, certo? Deixa eu